Os dois lados. Existem um homem e uma mulher guardados dentro de mim. Eles se entendem bem, apesar de terem ideais diferentes. Ele teima em mostrar a sua força, a sua audácia. Então, ele a possui, deixando-a submissa e passiva. Outras, ela quem o seduz. Coloca-o sem saída, acuado. Mas na maioria das vezes, eles fazem amor. Momento em que cada um dá tudo de si, formando somente um ser. Eu. Poema Os Dois Lados, página 25, do livro Mandrágora, uma alma torturada pela mente sedutora, da nossa convidada de hoje, da querida, maravilhosa Cláudia Pinto. E aí eu vou começar a falar um pouquinho dela. Vilar Luna, boa noite. Douglas, boa noite. Cláudia já está aí. Fazer apenas uma apresentação, que o restante é ela que vai contar pra gente tudo. Nasceu em Águas Formosas, em Minas Gerais, mas mora na Ilha do Governador desde o ano de 1974. Trabalhou como jornalista e assessora de imprensa e é casada há 30 anos, tendo 2 filhos. Trabalhou também como paisagista, criando projetos residenciais e comerciais. E como escritora, participou da antologia poética Poesia Instantânea, que foi publicada no ano de 2020, da qual eu também, orgulhosamente, faço parte. Essa antologia reúne 29 autores nacionais. Oi, Elô, sogrinha querida. Ela ainda possui 3 projetos em andamento, um livro só com tautogramas, ainda sem título, um livro de contos que reúne histórias de todas as mulheres que fizeram ou ainda fazem parte da vida dela. Título provisório, Pandora. E um livro todo afetivo que está escrevendo com a irmã dela, que contém cartas, poemas, ilustrações e muita emoção envolvida. E o sonho dela, um dos sonhos, que eu acredito que haja diversos, e com certeza irá realizar todos, porque essa mulher é danada, um dos sonhos dela é publicar um livro por ano. E aí é um presente para todos aqueles que conhecem, né, o trabalho dessa mulher maravilhosa, empoderada, que eu vou chamar exato momento para vocês. Eu estava com saudade. Semana passada nós não nos encontramos. Oi, Elô! Está rodando, ela está chegando. Gente, ela chegou! Oiê! Está me ouvindo, Cláudia? Olá. Estou ouvindo. Está me ouvindo? Estou ouvindo bem e vendo Alô? também. Ana? Está me ouvindo? Acho que está atrasada a transmissão. Às vezes a internet, porque também venta muito, não é? Muito, né? Aqui é no alto, venta muito. Uhum. Mas o vento vai levar... eu também, agora sim, estava cortando. O vento vai estar ao nosso favor. Aí. Que bom, viu? Fiz uma apresentação aqui de você, aqui a respeito de você, do seu trabalho. Continua me ouvindo ou não? Porque para mim, eu fiquei até ouvindo, a minha voz ficou meio esquisita aqui para mim. Aí o pessoal aí sinaliza para mim se não estiver me ouvindo, que de vez em quando acontecem essas confusões. Aí. Comigo, então, que eu não estou acostumada, né? Estou começando agora e eu não sei mexer, não sei fazer muita coisa. Mas eu posso dizer, das vezes que eu assisti as suas apresentações, você está se saindo maravilhosamente bem. Parece que já faz isso há anos. Não estou puxando o saco, mas é verdade. Não é não, mas assim, você não tem noção de como estou aqui por dentro. Manuel deu boa noite. A Árcia Alvejde, eu acho que é isso que entrou. E aí a Elô está dizendo que está tudo certo. Mas fala aí pra gente, já fiz uma apresentação aí de acordo com as informações que você me mandou e acho que algumas que eu sabia também. E aí fala pra gente como começou esse amor pela poesia. Você foi de sempre ou foi com o primeiro livro? Como é que é isso? Conta pra gente. Bom, eu sempre fui
leitora, né? Eu acho assim, comecei a gostar do livro na infância, quando meu pai contava histórias para a gente dormir. Eu era muito pequenininha. E aí, quando eu aprendi a ler, eu ganhava esse dia de presente. E ele sempre me dava livros. Mas a poesia, eu tive contato na época do ensino médio, né? Conhecendo os estilos. Deu uma travadinha para mim, pelo menos, não sei para vocês. Conexão, conexão. Já falei que tinha que ter um padroeiro da conexão da internet. Susan entrou também. Eu, pelo menos, não consigo ouvi-la. Continua rodando, rodando. Mariana Garcia, Salvador, Bahia, boa noite. Tivemos um probleminha. Eu acho que ela saiu. A conexão caiu para Cláudia poder entrar. Travou um pouquinho. Vamos ver, esperar que ela retorne. Mas hoje também a Mônica travou. Hoje também é um dia com muitos ventos, né? Pelo menos aqui em Todos os Santos, Grande Meier, no Rio de Janeiro, está ventando bastante. Como eu estou aqui dentro, eu não sei se está chovendo ou não, não sei o que está acontecendo também no restante do Rio de Janeiro, do Brasil, que está no mundo. Claudinha, saiu sim, Vilar Luna. Carlinha querida, saiu. Estou esperando que ela volte, eu acho que a conexão não está boa. Então eu vou olhar aqui para ver se ela me mandou algum zap, algo assim. Assim que ela aparecer para mim de novo, eu a coloco aqui novamente. Por enquanto ela não colocou nada não. Mas eu participei com a Cláudia, né, da antologia que a querida Vilar Luna, né, fez, no caso Carla Antunes. Tá ventando, né? A Mônica fala. E todo mundo dizendo isso. Cláudia voltou. Então vamos deixar que ela conte aí sobre a poesia. Então vamos aqui de novo. Não. Oi. Voltou. Ainda bem que não demorou muito, mas venta muito. Eu estava falando isso aqui. Eu estava vendo os comentários e não estava conseguindo. Aí, de repente, entrou. Mas que bom. Aqui está dizendo que pelo menos na Portuguesa, onde mora, está um pouco. Não sei se acho que chovendo, que eu perguntei se estava chovendo, ventando, está ventando sim. Mas aí fala pra gente. Então aí quando você estava no ensino médio, né, na época segundo grau, é que começou a se apaixonar pela poesia. Eu conheci alguns poetas, né? Mas aí, mais adiante na faculdade, eu comecei, aliás, um pouco antes, eu comecei a escrever nos diários que eu tenho até hoje, né? Eu escrevo e tenho eu também tenho diário. Faz um tempo que eu não escrevo, mas já escrevi muito em diário. Muito. Eu tenho aqui, eu personalizo. Então, assim, eu guardava, nunca imaginei escrever mesmo um livro, né? E, aliás, assim, não só poesias, mas eu gosto muito de escrever histórias, né? Contos, tanto que eu fiz a faculdade de jornalismo, eu adorava escrever, né? Mas foi isso. E, no caso, caí de paraquedas nesse meio de escritores, né? Assistindo o sarau. No caso, eu fui convidada para assistir o lançamento da Rastro de Salamandra, da Carla. Da Carla. Foi o primeiro sarau que eu participei. Acho legal. E aí, eu gosto. E aí eu fui em um ou outro. Aí da primeira apresentação que eu escrevi o poema, que foi até o Mandrágora, né? Que eu não sabia nem que seria esse o nome do livro. E aí a Carla segurou minha mão na hora que eu fui ler o poema, né? E assim, eu acho que ela criou um monstro, né? Porque agora eu não paro. Nada. Cecília Rogers também está aí. Pessoal, todos entrando agora, todos bem-vindos. E aí é isso, estou adorando conhecer
tanta gente interessante, tantos escritores. Nunca pensei que isso fosse fazer parte da minha vida, né? E estou adorando. Que bom, que bom. Mas vamos falar então aqui dessa belezura que eu tenho. Eu tenho! Que é a mandrágora. Explica pra gente, no caso, que é a mandrágora, e explica aí essa lindeza de capa também, quem fez, né, a arte. Certo. Bom, vou começar no caso, pelo livro, assim, né? Sim. Pela capa. Então, essa capa aqui, Uhum. esse desenho fui eu que fiz, a ilustração, baseado numa foto que eu tenho, né? A maior parte das ilustrações que tem no livro, todas fotos minhas, né? Que eu mexo um pouco, né? Com a imaginação. E a mandrágora surgiu assim, tive a ideia, né? De colocar a raiz, porque é uma raiz muito usada, era muito usada na Idade Média, né? Para fazer poções, magias, e isso me encantou e eu desenhei essa parte da mulher, que é sedutora, né, com essa coisa das propriedades que a mandrágora possui, mexe com a alma, com a cabeça das pessoas, né? E aí juntei, aí ficou assim, essa capa. Mas teve um processo que durou muito tempo, que eu tentei outras pessoas para fazer e não consegui. E chegou assim. A Carla tá perguntando se tem a foto para mostrar. Não sei se é a foto do desenho, né? A foto aqui não está comigo. Não tá. Eu devia ter. Porque está até no Instagram, eu coloquei, mas. E depois então é só dar uma olhadinha lá no Instagram. Depois, ou então pessoalmente, quando tiver a oportunidade, aí você mostra. A Carla até disse aqui que você já falado, né, que ela segurou sua mão, ela falou que segurou e não vai soltar mais. A Cecília mandou um beijo, hein? Beijo pra Cecília também. Mas fala, te cortei. É porque os comentários vão aparecendo e aí eu acabo tendo que falar, porque depois eles somem, então é bom que fique um registro. Eu não consigo acompanhar. Eu acompanhei alguma coisa, tudo às vezes não, porque trava também para mim um pouco. Mas fala. Então, aí o processo foi esse. Eu demorei, o livro ficou um pouco mais de um ano, ele praticamente pronto, e eu tentando finalizar com capista, com ilustrador, não, para tentar achar um desenho, um formato diferente. E editores. A Carla, até então, né, não era editora. Sim. E a gente conversava muito sobre o processo, porque o livro estava praticamente pronto. E eu não conseguia ninguém que assim encaixasse ao modelo. E aí, de repente, numa conversa, que a gente é amiga, e aí surgiu. Ela falou que surgiu o Poesia Instantânea. Sim, Poesia Instantânea, eu tenho também. E aí ela comentando, eu falei, por que você não faz o meu livro? Aí ela falou, mas eu não tenho experiência. Eu falei assim, faz o primeiro, que seja o primeiro, né? E saiu, para mim, perfeito. Muito perfeito. Lindo, muito lindo. Exatamente como eu imaginei, como eu esperava. Ele foi feito assim, eu sentei em uma semana com meu filho para digitalizar, para fechar exatamente o que está aqui, o produto final da capa. E dentro há outros também, outros desenhos belíssimos, né? Todos feitos por você. Sim, todas. Todas são ilustrações autorais. Eu esqueci de assinar e depois foi uma falha. Quando tiver a segunda edição, aí a gente... Olha, só para que vocês tenham aí uma ideia. E agora fala pra gente sobre o tema do seu livro. Então, se há um tema, se são vários temas, há um tema principal. Na realidade, a mandrágora foi um caldeirão
né? Que eu coloquei tudo ali, que eu tinha de emoção, né? A parte das inquietações, dos desejos, da maneira como eu pensava sobre vários assuntos, né? Tanto que é meio misturado, é um caldeirão. E eu, numa dessas pesquisas, eu vi que essa planta tinha várias propriedades e cada propriedade deu para encaixar os poemas ali, né? O que causava, no caso, a propriedade alucinógena. Foi uma fase da minha vida que eu tinha muitos devaneios, né? Vamos dizer assim, final da faculdade, início do trabalho, início de um relacionamento, né? Que hoje está aí 30 anos. Foi muito assim, houve muita mistura ali. E como o subtítulo fala, né? Uma alma torturada. E era justamente por isso, porque eu sempre fui muito inquieta, eu sempre fui muito de não aceitar aquela coisa na caixa, né? Aquela coisa fixa, né? As algemas, as amarras, sempre fui questionadora. Então, Mandrágora fala sobre tudo isso, né? Sobre essas questões todas. Então, agora nós vamos fazer o seguinte: eu vou ler um comentário aqui rapidinho, e aí eu vou pedir para que você escolha um poema, que não será o único nesses momentos juntas aqui, mas um poema para que você leia para gente. Deixa eu ver aqui. Opa, sempre. Meus versos soltos, escreveu alguma coisa aqui. Ai, eu sempre aperto aqui, eu sou horrorosa já fazer isso. Meus versos soltos, botou alguma coisa aqui, eu apertei e sumi com tudo. Boa tarde, Ana Cristina, parabéns pela sua obra, obrigada. Mandrágora é um livro mais sensual, belo e inebriante que já li. Quem botou isso foi o Canto Poético, RBR, Canto Poético. É Robson, então Robson, prazer, Robson. Sou fã da Cláudia. Poxa, bacana, Eu também bacana. sou fã dele. A gente conseguiu escrever um poema, porque eu sou péssima para escrever em dupla. Eu tô assim, é uma coisa muito nova para mim. E o Robson, a gente conseguiu escrever um poema pequeno, mas muito legal. Eu, pelo Mas menos, gostei. é difícil escrever em dupla. É bem difícil. Eu já fiz esse exercício em sala de Você vai. aula, colocava um pedacinho, aí eles iam completando, depois todo mundo fica maravilhado, mas até engrenar é difícil. Eu estou aprendendo, né? Eu É, já fiz algumas assim, travo com outras pessoas que eu falo, gente, eu não estou conseguindo ainda captar o que é. mensagem. Eu fiz um com o Bruno Black, consegui fazer um com o Bruno Black. Eu acho que é o único que eu tenho, assim, sem ser dentro de sala de aula. É todo elétrico, né? É, todo elétrico. Mas vamos aí agora. Qual o poema que você escolheu? Fala para minha página para eu acompanhar aqui. Do Tiete, gente, eu quero acompanhar. Eu vou ler da página 81, um tautograma. Tá. E aí fala só para a gente primeiro o que é um tautograma, para quem não sabe. Bom, o tautograma é um texto, né? Que pode ser um poema, pode ser uma aldrabia, pode ser uma trova, uma quadra, mas é o texto todo ele escrito com as palavras iniciadas com a mesma letra. Eu adoro fazer uma coisa assim, não é muito fácil, né? Porque você Imagina. e eu uso o tautograma puro, que é sem artigos, sem pronomes, só uso realmente as palavras iniciadas com a letra que eu escolho, né? O tautograma não é só jogar as palavras no papel, você tem que ter um significado, tem que ter toda uma história, né? Tem que ter um sentido. Então, eu vou ler o Anátema, que é um dos meus preferidos, né? Eu gosto dos devaneios que eu tinha, né?
Anjos algozes atacam a abadia. Alvo, agressores aflitos, anarquistas ateus, adúlteros arrependidos. Almas angustiadas. Anáguas arrastam as alcovas amorais. Auréolas abatem adversários alienados. Asas asfixiam alucinações avassaladoras. Arena angelical. As agaias, adagas, algemas, açoites, as armas abreviam a algazarra agnóstica. Asepsia anunciada. Aguardada abdicação ao amanhecer. Abatida, a abadesa abraça a acólita. Aniquilação absoluta. Uau! Uau! Parabéns. Isso aqui eu imaginei realmente uma guerra de anjos, assim, no Olimpo, no céu, e atacando um templo não muito angelical, né? Vamos dizer assim. E aí foi assim, uma fantasia que eu escrevi assim. Nossa, é muito bom. É muito bom de ler, de ouvir. Muito bom de ler, de ouvir. E ouvir e ler ao mesmo tempo. Digo que é maravilhoso, maravilhoso. Poxa, Ele bacana. traz justamente nesse capítulo, né, de alucinação aqui. Assim. Então, aí você falou, né, nesse capítulo de alucinação. Então, o livro é dividido em capítulos que são temáticos ou não? Temáticos. Cada capítulo, uma propriedade da planta. Aí tem a propriedade sedativa, cicatrizante, alucinógena, narcótica, afrodisíaca, que o livro também tem muitos poemas assim mais erotizados. Purgativa, que foi a fase de realmente colocar tudo para fora e digerir de uma outra maneira. Então, foi todo feito assim, né? Dividido de acordo com as propriedades. É um livro realmente sedutor e forte, né? É um livro que traz emoções fortes, sensações fortes e questionamentos também sobre vários aspectos da vida. Tem uma parte aqui que você trabalha com a questão dos pecados capitais, né? Preguiça, gula, inveja, luxúria. Quer dizer, bem bacana. E em cada uma das partes tem uma espécie de introdução também, né? Ou não? Sim. Como eu te falei, cada parte assim foi mais ou menos, eu separei mais ou menos por fases, né? Que eu estava passando, não só cronológica, eu mesmo em épocas diferentes, em períodos diferentes, as sensações eram aquelas, né? De inquietações. E como é que vem? Na adolescência, na fase adulta, mas todas ali naquele capítulo. E a sua inspiração, assim, não havia, assim, para ela um momento específico? Acontecia e você registrava no papel, no primeiro papel que aparecia na sua frente? Como é que é isso? Pois é, guardanapo. Na época da faculdade, houve uma época que eu ia de ônibus, depois a gente dividia os carros, né, fazia aquela troca de carona, mas vinha uma ideia. Eu tenho um bloquinho na minha gaveta de cabeceira, com caneta, porque às vezes eu acordo muito de madrugada, por volta das 3h30 da manhã, e aí vem uma ideia, tem até um tautograma que veio uma frase inteira, e eu tive que anotar para não esquecer no dia seguinte, aí amanhã eu fui desenvolver o que eu queria dizer com aquilo. Isso antigamente acontecia muito comigo, quando eu era adolescente, quando eu era criança, aí depois foi diminuindo. Às vezes acontece, mas aí agora eu tô usando o celular, escrevo alguma coisinha ali. Não consigo escrever no celular, não consigo. Mas é porque, como hoje em dia acontece muito pouco, aí eu não estou preparada com papel ao lado, eu esqueço, né? Que quando é algo que acontece sempre, você até se prepara, como era antigamente, que acontecia comigo. Mas aí, como não acontece muito, e aí a única coisa que eu tenho mais próxima
De mim, no momento, é o que vai, então é o celular. Eu acabei até perdendo alguns textos muito bons, porque o meu celular deu problema, e aí o poema foi embora. Mas Foi foram embora. Não, poucos. eu perdi muita coisa também, porque eu perdi até uma época que eu levei algumas coisas minhas escritas para casa de uma amiga, que depois ela se mudou da casa dos pais e aí se perdeu. E depois ela faleceu e eu perdi muito material daquela época. É uma Assim. pena, a gente acaba perdendo mesmo. Deixa eu escrever alguma coisa aqui. Eu fui privilegiada em ganhar um tautograma com meu nome na página 157. Ah, ela é 157. fada, fascinante. Ah, tá. Farane? Abrir aqui. Quer que eu Isso. leia essa? Claro, eu acho que ela indiretamente já pediu isso. Eu acho que não foi nem tão indiretamente assim, não. Com toda certeza vamos aqui, porque as pessoas ficaram curiosas, né? Eu fui até olhar aqui, agora eu já vi qual é, mas agora vamos contar para as pessoas e Então, celebrar deixa Farane. eu contar a história dela primeiro. A Mônica, a gente estudou juntas na época do colégio, na década de 70. A gente nem era tão próxima, né? Hum. 30 e tantos anos a gente se reencontra. Ela como psicóloga, e a gente foi conversando, né? E aí inclusive, ela assina a contracapa Tá. no meu Aqui, Mônica processo de Farane. mostrar, no meu lindo texto que ela escreve, no meu processo de mostrar os originais, né, que a gente chama para os leitores alfas, né? Uhum. E aí ela foi uma delas. E ela me retornou com esse texto. Eu falei, não, eu tenho que usar isso aqui. Né? Aí eu falei, Carla, se vira para colocar, né? Porque o prefácio já havia escolhido uma pessoa que também é psicóloga, né? No caso, acabou sendo duas psicólogas, três no total. A Rosane A Rosane e Verne, a né? Lenita também. A Lenita também. Lenita Cavalcante. Foram as duas do prefácio, porque textos maravilhosos. Uhum, Uma então sim, eu já li. a mente e a outra a alma torturada, né? E a Farane, no caso, fez um resumo, né? Então, eu vou ler esse Tá para bom. 157. Farane, que é para não ter erro, né? Que Farane é o sobrenome dela. Isso. Focada, filtrou filosofias formais, fantasiando o futuro favorável, formação familiar. Frágil, floreou falhas, fomentou fobias. Feminina, fez florescer filhas formosas, fornecendo ferramentas fraternas. Forte, fragmentou fadigas, firmou felicidade factível. Fechou feridas, Farane, fada fascinante. Gente. Mas como é que é assim? Agora eu fiquei curiosa. Como é que é a construção? Você vai de uma vez fazendo, mesmo que seja assim, parando e tal, refletindo, ou você faz por partes, ou às vezes é de um jeito, às vezes é de outro? Ou há um terceiro jeito? Da construção dos tautogramas, do Exato. poema, Isso. É. Então, primeiro vem uma ideia, Hum. sempre uma ideia, e dali daquela ideia que eu tenho, eu escolho uma letra, ou então vem uma frase que eu transformo toda ela numa letra, e dali eu desenvolvo a ideia. Tá. Um bom dicionário eu tenho que ter do lado, porque eu não tenho essa. Também eu não sou uma biblioteca ambulante, né? Não tenho Ninguém. Então, alguns termos eu estudei, outros eu tenho que até achar um sinônimo um pouco parecido, porque senão fica muito rebuscado, né? Mas aí você começa e você termina. Você não. Isso. Ah, tá. Ele Você não sai deixa ali, para depois de uma parte. Quando você começa a não, construir, ele vai até o final. vai até o final, já, porque a ideia já está formada. Às vezes demora
mais de um dia, porque eu vou mudando, eu vou mexendo, mas ele vem todo ali, naquele momento. E é interessante, né? Interessante que existem poemas que você consegue fazer, né? As pessoas, no caso, estou falando até da gente, porque a gente faz, mas que nós conseguimos fazer mais rapidamente e outros que às vezes demoram dias. Isso também acontece comigo também. Por isso que eu perguntei, porque como um tipo de texto complexo de ser feito, né? E geralmente textos que são até mais simples demoram bastante tempo para serem elaborados, por isso que eu perguntei se você fazia de uma vez, se demorava, né? Imaginei que demorasse muito, mas sem noção de quanto tempo demoraria, né? Entendi. Eu não tenho assim, às vezes eu faço, Ana, dependendo do tempo. Hoje eu estou praticamente vivendo, respirando poesias e contos e textos, porque eu não Sim. estou trabalhando, então estou Uhum. em casa no momento desse, assim, então a produção tá bastante acelerada, a cabeça não para, Uhum. eu acordo de madrugada com a ideia e aí eu vou desenvolver, mas às vezes demora um pouco mais, que aí eu pesquiso. Uhum. Eu leio muito, estudo, né? Que eu tenho aqui alguns livros que estão sempre comigo, né? Sim. Que eu leio, que eu falo que são livros de cabeceira, né? Esse aqui, a Uhum. história Eros e Psique, foi Ah, eu amo, amo. curiosidade Uhum. por conta de um poema do seu livro Ai, que chamado graça! Lagarta que vai na 20 borboleta. Adoro, adoro esse livro. Ai, que bom, E que é bom. o poema Ambrosia, Ambrosia, né? que foi assim, no início o nome me chamou a atenção porque é um dos meus doces preferidos, Uhum. que minha É. avó, minha mãe, e passou assim de geração. Então me chamou a É atenção. especial, é um doce especial, né? Isso, é Ele aquela traz, coisa do traz afeto. lembranças, a coisa do afeto. E Eu aí, coloquei esse título justamente por conta dessas questões sensoriais, né? quando eu li o livro, o texto, né, o poema, e aí eu vi assim, falei assim, gente, eu já ouvi falar Eros, eu sabia, mas Psique, eu tinha coisa que eu não Uhum. lembro, né? Eu tenho que olhar. E Tá. aí eu fui olhar, aí eu achei esse livro, falei, vou ler sobre a história Nossa, para eu poder entender fico melhor. feliz que você tenha se interessado. É porque eu amo essa história. Amo. Posso ler? Pode, claro. Deixa eu só ver quem foi que escreveram aqui, mais alguma coisa, aí você lê. Mas, por enquanto, eu sou super fã desse ser humano maravilhoso que é você, amiga. A Mônica falou aqui. Ah, É difícil fazer tautograma, a Carlinha falou que Claudinha é fera. E Rita Montessoro acabou de entrar. Hoje até que não estou com tantos problemas para ver as mensagens, de vez em quando trava. Que bom, que bom. porque tem. Aqui tá agora, aqui também parou de ventar um pouco, tá tranquilo. Aqui Então também, vamos parece. lá. Então vamos lá. Ambrosia, De do minha, Lagarta Crisálida e Borboleta, de Ana Cristina de minha Rossi. autoria. Eu amo borboleta, tenho até Eu também. tatuagens de borboletas, né, no corpo praticamente todo. Eu também adoro, amo borboletas. É, No outro dia eu estava conversando com a Carla e até falei que amo cavalos, borboletas e cachorros. São os três que eu amo. nossa, gente, a gente tem coisa em comum. Olha, Tá vendo? borboleta, né? Então, eu tenho tatuagem, desenhos do livro de borboletas, Uhum, cavalos, eu tenho uma ilustração enorme na minha parede que eu fiz de uhum. cavalos, e cachorro, sou apaixonada, né? Eu tenho. Vai morrendo, eu pego outro, morre, pego outro. Porque, assim, para concluir, porque eu gosto de borboletas, cada questão da transformação, além da beleza, né, da leveza, tem toda essa questão da transformação, né? Isso. Cavalos, por conta da liberdade. Olhar um cavalo, para mim, é olhar, assim, a liberdade, né? O cavalo Eles vão solto, claro. correndo Estou na falando de água, cavalos isso. selvagens, né? Isso, adoro. Em relação ao cachorro, é questão do carinho, né? Da fidelidade. Na Então, fidelidade. por conta Exatamente isso. dessas três. São sentimentos que a São gente tem sentimentos. realmente, né? Uhum. Então, Mas vamos lá. vamos lá. Porque que eu gosto de textos que me levam para pesquisar às vezes, né? Ambrosia.
Não conheço seu rosto, não tenho pressa em desvendá-lo. O amor tem tempo certo, o que ignorou psique. Ouço sua voz, presto atenção em suas palavras. O amor tem tempo certo, é respeitar Eros e ser feliz. Uhum. Gente, Nossa, é lindo mesmo. E assim, você falando, então, recitando, fica mais lindo ainda. não, eu fico envergonhada, porque às vezes, assim, eu falei, gente, é uma responsabilidade tão grande, às vezes você lê o poema do outro, que às vezes não é, né, a Ah, mas entonação. eu gosto tanto, eu gosto. Eu Porque gosto é a também. percepção do outro, é o jeito da outra pessoa. E muitas vezes até é descoberto algo que eu ainda nem vi no poema, na verdade. Que eu falei, caramba, mas é. E eu fico É. super feliz. Eu tenho só que agradecer por esse presente aqui, de ter Ah, ambrosia na sua voz. Deu vontade tem, até de comer ambrosia agora. vou fazer, botar nos potes, assim, de vidro. Opa! Não promete que eu vou bater Não, aí. sabe por quê? Não De faço, mas máscara, mas vou bater aí. pois é, tem muitos anos, porque esse doce, o leite que a gente tem hoje aqui, Uhum. não fica legal. Então, eu Não. como muito, eu vou muito quando eu vou lá na fazenda, no interior de Uhum, Minas, no interior. toda Eu comia etapa. muito quando eu Então, ia a São João da Barra, porque meu avô é de lá de São João da Barra, no interior do Rio, então eu comia muito lá, mas faz também tempo que eu não tem. vou lá. É, também tem. É esse É, chubisco, que também é outra fofura. bolo de chuva, né? Aqueles também. É. Então, o que mais? Que mais? Você gostaria de ler um outro poema seu? Eu li um seu há pouco Por aí, que que você não você leu. não lê um que você gostou? Ai, mas vai ser difícil escolher. Deixa eu ver se alguém quer. Gratidão às duas lindas. Obrigada pelo lindo. Só grita. Só grita está dizendo que nós somos lindas. Eu vou abrir assim a universo. Vamos ver o que vai sair. Eu adoro fazer isso. Vamos lá, você escolhe lado esquerdo ou lado direito? Esquerdo. Tá. Então é o fantasia. Direito era o recomeçar. Página 82. 82. Fantasia. Esse poema, Feiticeiras. Pode falar. Quer ó, falar sobre esse ele? poema Então faz. ele foi também declamado por um escritor que eu conheci no Instagram de uma forma tão linda. Ele Hum, falou sobre uma pintura de Gaia, formação. Olha, foi assim, ele declamando, eu fiquei assim, uhum. queixo caído, né? Mas vamos lá. Então vamos lá. Gilberto Dalma acabou de entrar aí agora, hein? Oi, Gilberto. Puxa, eu cheguei só agora, pena. Mas depois você acompanha o restante, né? Deu para ficar aqui na nossa companhia aqui. Seja bem-vindo, Gilberto. Fantasia. Peraí que deu pigarro agora. Feiticeiras fazem festas fantásticas. Feras farejando flores florescentes fertilizam fendas, fissuras. Favorecem farta flora, fixam fragrâncias futuristas, frescor felino. Fantasmas flutuando faceiros, flertam figuras fascinadas, floreiam fábulas, falsificam folhetins falidos, filosofam fidelidade fictícia, fachada favorável. Fadas fomentando façanhas fugazes, fustigam faunos famintos, fingem frigidez, fadiga. Forjam formas fálicas fascinantes, fetiche frenético. É Maravilhoso, uma maravilhoso. festa, né? É uma festa, é uma festa, é uma festa. Muito bacana, gente, muito bacana mesmo. E toda vez que eu leio, vocês repararam que eu paro e vou olhando, né? Mas é porque é fascinante. Então, à medida que você lê, à medida que você acaba de ler, dá aquela. Parece assim, como é que eu vou explicar? Parece que o poema, tudo que está sendo dito no poema, ele entra em você. E aí você não é mais você sozinho, sabe? Você vai carregando todas aquelas palavras e dá uma sensação de caramba, acabou? Cadê? Cadê? E você vai procurando, entendeu? Se o livro fosse para cá, você vai procurando aqui para ver se não tem mais aqui.
Muito lindo, muito maravilhoso. Eu adoro. Por quê? Sabe por quê? Porque traz uma novidade. Não é algo que você comece a ler e você, de certa forma, já sabe como vai terminar. Sabe? Isso Uhum. desperta, eu acho que aí também, não só, mas também a sedução do livro. Você fica seduzido em cada poema e no livro como um todo, porque você vai sendo guiado. Você lê um e quer ler o outro. Você lê um, você vai lendo o outro. Vai lendo o outro, vai lendo o outro. Quase numa questão sinuosa, É assim verdade. mesmo sedutora, né? É. E faz com que a gente fique mais questionador, mas ao final mais livre, querendo voltar ao começo, mas aí lendo já de uma outra forma. É bem bacana, gente. Essa Ah, foi a minha obrigada. impressão, né? Obrigada. É um livro que ele precisa ser lido e relido, porque toda vez que você lê, você vai ter novas impressões a respeito, né? Não digo nem sim novas no sentido de que não seja algo que você não viu, mas você consegue completar, né, o que você entendeu com outras impressões. Ou seja, ele não finda, ele não acaba quando você fecha o livro e chega no final. Você fecha o livro e aí não é aquele livro que acabou. Ele não finda. E é bacana. Nossa, eu olhei assim, nunca tinha ouvido por esse Mas ângulo. esse não finda não significa que é um livro incompleto, pelo contrário, é um livro completo. Sim. Por isso é que ele não finda, porque ele leva você a diversas reflexões também. Ou seja, dá para fazer uma live aqui sei lá, de 3 horas falando só aqui do Mandrágora. Então já fica a Aguarde. dica. As É, pessoas que quiserem comprar o seu livro, como fazer? direto comigo. Todos Uhum. os exemplares estão comigo, né? Então é só entrar em contato pelo Instagram ou pelo celular e eu, para o Brasil inteiro, entrego, na ilha eu entrego Uhum. sem problema, e no correio normalmente. Está demorando 2 dias, Ah, 3 no ah. máximo, está Tem uma correspondência que rápido. eu mandei que não chegou até hoje. Acho que deve ter um mês já e não chegou. São poucos que É. tem problema, mas a maior parte está chegando assim rapidinho, né? Ai, que bom. Já alcancei, né? Já dos 300 e poucos leitores Ai, que alcançados. bom. Isso Que me bom. deixou muito feliz, porque eu não imaginava, né? Porque sem uma noite de autógrafo, sem um evento, e com essa minha, vamos dizer assim, eu sou muito crua ainda, eu não sabia fazer nada no Instagram. Eu criei o Instagram para divulgar o livro, né? Uhum. Então, assim, cometi vários erros. Você, Mas você, você lançou então durante a pandemia, né? Fez foi Uhum. em julho, vai fazer um ano. Vai Vai fazer fazer um um ano. ano. É, Uhum. em É, julho. Na realidade, o livro chegou na minha casa dia 9 de julho. Então, está pertinho de fazer um ano. Acho que eu vou fazer um bolo para cantar Opa! parabéns. Mas Fazer agora sorteio. já Estou falamos, né, tentando bem do fazer. Mandrágora, né? E dá para ficar aqui falando do Mandrágora mais ainda, mas aí é bom que vocês ficam curiosos. E Pois depois, é, e né? depois, né, informem-se mais sobre aqui esse livro maravilhoso que eu tenho aqui. Ai, que bom, que bom. Mas vamos falar dos outros projetos que eu citei, você me falou sobre eles, né? Tem algum que está assim na frente dos outros? O que virá primeiro? Ah. Tem um que é por conta Boa até noite, da. Michele. Oi? Não, é porque Michele deu boa noite. Michel, perdão. Michel Duarte da Rocha. Boa noite. Porque o que acontece? Eu participei, né, eu fui convidada a participar de uma antologia de tautogramas, mas Uhum. com autores até não só nacionais, tem autor português, tem os espanhóis. E aí eu coloquei 2 textos, 2 tautogramas. Essa antologia deve sair agora, em julho, agosto. Uhum. E eu, por conta de vários leitores acharem assim o tipo de texto diferente, né, me chamou a atenção. O meu marido foi o primeiro
a chamar a atenção, eu não dava tanta importância para isso, porque para mim é uma coisa comum. Eu tenho essa facilidade e nunca dei a devida importância. E, no entanto, os leitores, outros leitores, acham assim impressionante. E aí, por conta dessa pressão, né, que eu tive, eu comecei a desenvolver. Eu falei assim, então eu vou colocar todo o alfabeto num livro, só de todo mundo. Então, assim, só estão faltando 2 letrinhas, 2 só. Que maravilha. E a meta é chegar a 50, mais ou menos 50 textos. Então, vai ser um livro um pouquinho menor, né? Um pouquinho mais fino, com menos páginas, né? Claro, né? Alguns tautogramas eu vou usar, porque senão não daria tempo, mas já está no final assim, de elaboração de texto, né? E aí vai para a editora. Que bacana, que bacana. Espero achar ela vai se virar para achar o. Já fala, já vou aproveitar falando logo. Já, viu? Altas revelações aqui. E assim, falar da Carla para mim assim, é muito especial, porque eu conheço a Carla faz tantos anos que eu conheço a Carla. E eu conheci Carla como professora de português, dividindo turma comigo lá no SEMI Paranapuã, na Ilha do Governador. E aí, com o passar do tempo, a nossa relação foi se modificando. E agora continuamos juntas aí de uma outra forma. Claro que às vezes a gente fica no Zap falando sobre português, aí uma conversa com a outra, e agora? Mas estamos juntas no português, na poesia, na literatura, estamos juntas aí na vida. Amo de paixão, Carlinha. Sucesso sempre para você. Eu tenho certeza que ela vai ficar super feliz, saber disso. Ela trabalha muito bem, gente. Vila Luna, editora. Esse o título provisório, é Poemas de uma Letra Só. Né? Eu ainda quero elaborar um pouco melhor esse título. E tem algumas ilustrações também, né? Então, assim, também está muito mexido, está muito... Mas, assim, esse sai até o final do ano. Sim. Né? Então, assim, o projeto é eu participar de uma antologia e fazer um livro solo, né, por ano. Já que eu comecei, vamos, né? Ai, que bom, estou feliz. Tô focada nisso. Aí tem os outros que estão assim, no caso Mandrágora atropelou, porque tem um livro que era o Confraria, que eram as histórias dessas, que é um grupo de mulheres, né? Que são assim, era um grupo de cerca de 20 mulheres, e a cada ano foi morrendo uma. Hoje somos, eu acho que 13, 12, muita amiga, assim. Nossa. É uma coisa meio estranha, né? E muito forte. E a gente se dá até hoje, está um pouco afastado por conta da pandemia, mas são histórias incríveis, histórias incríveis. E seria a primeira, né? Contos, mas aí mudei um pouco, Confraria vai ficar para o próximo, isso acontece. Já é uma coisa mais elaborada, principalmente porque faleceram 2 amigas, né, um pouquinho antes da pandemia, e ainda mexeu um pouco comigo. Eu estou com um pouco de dificuldade de dar continuidade. Mas essas coisas de mudança de ordem acontecem, né? Acontecem por fatores externos e internos, ou as duas coisas. Mas eu já tenho até a capa já bolada, e eu acho que talvez seja o meu primeiro romance, né? Não sei. Estou estudando. Ai, que maravilha, então muita coisa boa aí, esperando os leitores. Já estou aqui curiosa para comprar todos. Tem um projeto com a minha irmã, que a gente está... Uma querida, Ela comprou o meu livro, né? O Menina Atrás do Muro, fez um vídeo lindo. Eu coloquei lá no canal o vídeo dela, tá lá. Um beijo também, obrigada. A gente ficou muito afastada, a gente sempre foi muito unida, apesar da diferença de idade. Ela disse que eu fui a musa inspiradora
na leitura, nos livros, a escrever, que eu li a história para ela quando ela era pequenininha, né? Eu fazia essa parte, né? Eu que li as historinhas para ela. E Ai, que a gente maravilha. se afastou por conta da vida mesmo. Ela foi morar em outro estado e aí agora a pandemia não deixou a gente se encontrar mais. Mas aí a gente teve essa ideia de fazer esse projeto de escrever juntas, né? Apesar de estilos completamente diferentes, né? Que ela é mais voltada para o público infantil. Eu falei, Dri, e o meu é mais uma escrita mais forte, mais erotizada. E eu falei, como é que a gente vai fazer alguma coisa juntas, né? E aí ela deu a ideia, eu falei assim, a gente escolhe um tema e cada uma desenvolve com o seu olhar. Aí eu Uhum. falei, então vamos desenvolver. A gente fez uma lista de temas que aí eu teve a ideia de escrever cartas, então o livro vai ter as cartas de uma para outra por conta da distância, e também os temas vão ter as poesias, independente das cartas. Então, tá, Uhum. assim, já estou dando spoiler. Tá lindo. Ah, eu imagino, gente. Todos ficaram curiosos, né? Então, aguardem aí as próximas novidades Então, e os publicações da projetos Cláudia. já tem bastante coisa, né? Bacana. Mas Como diz a então é Carla, isso. Como diz a Carla, o quê? a Carla que fala, é o caos criativo, é mais ou menos isso. Ai, ai. Mas abençoado caos criativo. Então, É. nós estamos acabando o nosso bate-papo já. Eu Passou adorei, rápido, eu também adorei, também, também. Prazer muito em gostoso. tê-la aqui, muito gostoso. É, eu quero que você tenha bastante sucesso, já está tendo, tenho certeza que o caminho aí vai ser maravilhoso. Parabéns pelo seu livro, parabéns pelos projetos e parabéns aí por toda a sua criação. E aí, se você quiser deixar uma mensagem final ou ler um poema pra gente, fique à vontade para que a gente possa encerrar. E semana que vem, nosso querido Douglas Murta estará conosco Nossa, aí vai. falando do seu novo livro. Então, teremos um papo aí às 18 horas Douglas, da eu semana que vem. escrevi um poema para ele na época do Poeta em Casa. Uhum, A escreveu para gente ele. fazia aquelas poesias rápidas que a Carla fez, Aham, aí na hora saiu um poema para ele, né, do Amigo Oculto, né, que a uhum, gente presenteou o amigo com um poema. com E aí poema. ele foi meu amigo oculto. Aí, legal. Miguel Montenegro, parabéns para vocês, ótimo bate-papo. Obrigada, Miguel. Miguel é Bem-vindo, um prazer. querido. Miguel é um A querido. Carla falou Volúpia, eu acho que deve ser o nome do poema que você Volúpia escreveu, é o não é? nome dele. Você quer que eu leia o Volúpia? Oh, meu Você Deus. decide. Você pode ler o que você Página quiser para a gente encerrar. 56. Então, está Quem está aqui, comigo? página 56. Vamos lá. Pronto, cheguei na 56. Volúpia. Está aqui para que Volúpia todos está na vejam. propriedade. Volúpia está na propriedade afrodisíaca, né, Uhum. que mexe com a libido, e é um tautograma também, todo Sim. escrito com a poesia, Então né? vamos lá. E aí eu vou encerrar com esse poema, já me despedindo, que o nosso tempo está acabando já. E um beijo, Cláudia. Gente, obrigada, E, a- obrigada, obrigada mesmo a todos. e até Obrigada. semana que vem. Então vamos concluir. Então vamos lá. Volúpia. Você veio voraz, visitou vales, vasculhou vãos, vaporizou viagens viciantes. Vislumbrei. Você voltou várias vezes, violou vagas vetadas, vociferou vastos verbos vagabundos, viabilizou vontades viris. Vibrei. Viciada, vetei vaidades volúveis, valorizei visões vulcânicas, vórtices vadios, voei. Viajante, velejei várias virilhas, violentei vastas vértebras voláteis, vaguei. Valsei volúpias variadas, vampirizei vidas valiosas, validei vínculos vitais, vadiei. Então, com esse aplauso aqui para a Cláudia e para todos que estão conosco aqui, Gente, para amei, todos os gente. poetas desse país aqui. Eu encerro a live de hoje. Um beijo grande, fiquem com Deus. Obrigada, Cláudia, e até semana que vem. Semana Tchau! que vem.